Neste vídeo, vou te explicar como o sistema nervoso funciona e revelar que, na verdade, existe uma divisão de comando aí dentro. O cérebro consciente, que você controla, e o cérebro inconsciente, que controla você. A íris e a pupila fazem parte do sistema nervoso e do cérebro. Para entender isso, precisamos lembrar que o nosso sistema nervoso é dividido em duas partes principais. A primeira parte é controlada pelo nosso cérebro consciente. É o que chamamos de sistema nervoso somático. Ele é comandado pela nossa vontade. São os movimentos que nós decidimos executar. Levantar o braço, caminhar, sentar. Eu penso e meu corpo obedece. Mas existe a outra parte, o sistema nervoso controlado pelo cérebro inconsciente. Aqui estão os movimentos que acontecem fora do nosso controle, como o batimento cardíaco, a digestão e a respiração. Pense bem, de repente você está num lugar, acontece algo inesperado ou chega alguém e seu coração acelera. Ou sua pressão sobe do nada, ou você sente aquela dor de barriga repentina e não entende por quê. Ou ainda, quando você está com pressa e tenta andar mais rápido, mas percebe que seu corpo está exausto e ele simplesmente não obedece ao seu comando. Essas sensações muitas vezes são incontroláveis, porque quem está no comando é o seu inconsciente biológico. O mais interessante é que nosso corpo é tão inteligente que dentro desse campo do sistema nervoso autônomo, ele se divide em dois times. Uma parte que, quando ativa, serve para agitar e acelerar seu organismo, o simpático, e outra parte que serve para acalmar e frear, o parasimpático. Funciona como duas pessoas puxando uma corda, cada uma para o seu lado. Nessa briga de forças, o sistema nervoso vai encontrando um equilíbrio. Na fisiologia, chamamos isso de homeostase, um sistema de forças opostas que se complementam. É exatamente o que a medicina tradicional chinesa chama há milhares de anos de Yin e Yang. Veja só, há tanto tempo, mesmo sem o conhecimento anatômico e fisiológico que a ciência moderna tem hoje, eles já explicavam que existia dentro da gente esse sistema de forças eletromagnéticas e bioenergéticas buscando equilíbrio. Mas onde entram as emoções nisso tudo? Como o sistema límbico, que é responsável pelos desejos e instintos, é controlado? O sistema límbico é a parte do cérebro que processa a emoção pura, o instinto. Nós, humanos, temos o sistema límbico, mas temos algo acima dele, o córtex pré-frontal. Ele funciona como um freio. É ele que diz, não faz isso, vai dar problema. É aqui que tomamos as decisões mentais conscientes. Porém, eles estão totalmente associados ao sistema nervoso autônomo. Preste atenção. Quando você passa por um estresse gigante, o seu córtex, o freio, falha e o sistema límbico assume o comando. Ele ativa o alerta geral. O que acontece biologicamente? O seu cérebro ativa o sistema nervoso simpático, o sistema de luta ou fuga. E qual é a primeira coisa que o sistema simpático faz? Ele dilata a sua pupila. A pupila é comandada diretamente pelo sistema nervoso. Isso não é achismo, é fisiologia e a lógica da física. A pupila abre para entrar mais luz, porque evolutivamente você precisa enxergar o perigo no escuro. Ao mesmo tempo, para a pupila abrir, as fibras da íris precisam se esticar e se contrair violentamente. Se você vive com medo, ansioso, sem freio emocional, essa pupila vive dilatada e de forma imprevisível e autônoma, isso vai gerar efeitos negativos no corpo, no bem-estar e na saúde, refletindo como está o interior do seu organismo. E isso deixa marcas nos seus olhos. A íris torna-se o registro histórico de como você vem cuidando do seu organismo. Isso define a iridologia como uma análise fundamental na arte do autocuidado. Agora, para tudo! Quero fazer um teste com você. Veja só uma coisa muito importante que pode ser a chave para compreender como os sinais do corpo se manifestam na íris.
A neurobiologia da emoção explica que emoções constantes geram plasticidade neural. O cérebro muda fisicamente dependendo do seu hábito emocional. Se o cérebro muda, e a íris é uma extensão do cérebro, embriologicamente falando, por que a íris ficaria sempre igual se nem o cérebro e nem o corpo ficam iguais? Se um médico examina seu corpo e, dependendo de onde dói, identifica um órgão afetado, por que um órgão doente não manifestaria sinais no sistema nervoso e, consequentemente, nos seus olhos? Quando você vê uma mancha ou marca na íris, você está vendo reflexos dos processos metabólicos, inflamatórios ou emocionais. Sinais de que seu corpo está mais lento ou mais acelerado, mais ácido ou menos ácido, mais tonificado ou mais sedentário. É química pura transformada em sinal visível. Agora veja bem. Essa diferença que eu expliquei entre o cérebro consciente, o que você controla, e o cérebro inconsciente, o que você não controla, não é só biologia, isso é pura filosofia. A fisiologia conversa diretamente com a filosofia. Veja que interessante. Como eu te disse, o conceito de yin e yang da medicina chinesa não é apenas técnica médica, é a base de toda a filosofia de vida oriental sobre equilíbrio. Mas eu quero trazer isso para o nosso mundo, citando um filósofo aqui do Ocidente, Maquiavel. Além de historiador, Maquiavel deduziu que a vida é governada exatamente por essas duas forças. Ele dizia que 50% do que acontece nas nossas vidas pode ser controlado por nós, pelas nossas escolhas e pelo nosso autocontrole. Mas os outros 50% ocorrem por forças incontroláveis, pelo acaso, pela sorte ou fortuna, como ele chamava. E qual é a lição genial disso? Se nós não temos poder sobre o incontrolável, sobre o cérebro inconsciente que dispara o coração ou a dor de barriga, então é vital aprendermos a ter domínio total sobre o que é controlável. E é aí que entra o autocuidado, fortalecer a sua parte consciente para lidar melhor com o que o inconsciente apresenta para você aprender a lidar. E se você gostou desse vídeo, nos ajude dando seu like para contribuir com a sustentabilidade do canal e compartilhe com amigos e família. E se você ainda não está por dentro, esse vídeo faz parte de um curso de Metafísica do Olhar, onde você pode entender como, através da observação dos nossos olhos, podemos entender melhor como funciona o nosso corpo. Aproveite e siga a playlist. Até um próximo vídeo!